Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Pode Elas. E hoje estamos aqui com o José, que é o nosso super parceiro, faz alguns anos já. E ele vai falar um pouquinho sobre a empresa dele, que é a JM Acabamentos, que é lá de Cafelândia e atende toda a região, né? É isso aí. E eles estão aqui com a gente na DIF mais um ano junto conosco, com toda a parte de esquadria. E você vai falar um pouquinho agora sobre a sua empresa. Fique à vontade, José, e seja bem-vindo. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Assim, primeiro que para nós, falando pela empresa, e principalmente para mim, que vocês, além de parceiras, a gente já tem uma longa data e isso vai se tornando até algo confortável, né? Isso aí. Então, assim, é um prazer para nós estarmos participando com vocês e sempre ter essa oportunidade. Então, já quero deixar bem claro que sempre que tiver, a gente está aqui para continuar, tá? Que é bom, Parceiro bom sempre é assim, gente. O José, ele topa sempre todos os nossos desafios. A gente sempre vem com um pedido de coisas bem diferentes para ele e ele sempre fala assim, bora, bora. Então, parceiro bom é isso, né? Então, assim, a nossa empresa hoje, né? A gente entrou aqui na DIF com vocês com os nossos principais produtos, né? Que é a parte das esquadrias e ainda mais trazendo aí um lançamento nessa linha de esquadrias, que é a linha Venco, né? Hoje em dia, que ela está vindo para o médio e alto padrão. Então, até para todos que provavelmente vão assistir depois, que conheçam, né, essa linha aí, principalmente para quem for construir, fazer esse tipo de coisa, é muito interessante, porque ela é uma linha que vem com uma ideia acústica, né? Uma ideia tanto acústica quanto com a ideia de um padrão de tamanhos maiores. Então a gente consegue fazer grandes vãos, a gente consegue fazer ambientes maiores com essa linha. E além da parte da esquadria, a gente tem alguns outros produtos que compõem ali também para obras, né? Mas esse aí é o nosso foco principal. Então, falando um pouquinho mais sobre as esquadrias, eu gosto muito do que você trouxe aqui para a DIF. Eu senti que ela tem uma acústica diferente. É isso mesmo, José? Essa porta, ela consegue trazer uma acústica para dentro dos espaços? É isso aí, porque assim, se a gente for analisar em níveis das esquadrias, né, a gente sempre trabalha ela. O pessoal antigamente tinha muito costume de falar assim: um vidro bom, uma esquadria boa é uma esquadria que tem um vidro grosso, né? Então, antigamente se utilizava lá coisa de vidro 8, 10, enfim. Hoje em dia não é exclusivamente isso. Claro que isso compõe uma fase e uma parte para, dependendo o projeto que você quer, você melhorar o teu resultado acústico, com certeza vai te ajudar. Só que existem outros modelos de vidros que vão trazer isso de uma maneira mais eficaz. Quando a gente está falando da esquadria em si, a esquadria em si, a gente pode compor ela meio que por níveis, né? Então, se eu quero algo mais básico, eu vou trabalhar uma linha mais leve, uma linha de espessura menor, uma linha que ela é mais prática de ser fabricada, só que, consequentemente, ela não vai conseguir suportar um vão grande. Sim. Né? Ela vai suportar um vão pequeno, exatamente, um ambiente pequeno. A Venco, ela já veio, que é essa, né, que nós colocamos aqui agora, ela veio já para quebrar esses dois padrões convencionais, né? Então, que é o quê? O primeiro padrão principal dela que ela quebra é da acústica. Ela tem uma acústica elevada, então ela consegue atingir uma proteção ali de decibéis maiores do que as demais. Então, se a gente trabalhar o trilho correto, o vidro correto que compõe a esquadria e utilizar o perfil correto para isso, a gente consegue atingir um nível mais alto ainda de acústica, né? Sim. Então, isso que faz a composição. E a ideia da Venco é justamente isso, né? Tanto na parte também, não só acústica, como principalmente também na parte de grandes vãos. Aqui, assim, como é uma linha de lançamento, então nós também como fabricantes, nós também vamos aprendendo com o tempo, né? Ela vem com uma diversidade de perfis. E aí a gente consegue, entendendo, analisando o catálogo técnico, saber em qual local colocar, em qual obra utilizar, que jeito, seguindo ali o catálogo técnico que é feito pela própria Venco. Mas, em resumo, eu acredito e posso te falar que vãos aí altos de até 4, 5 metros a gente consegue atingir com a Venco tranquilamente. Tranquilamente, né? Isso sem a travessa no meio, né? Exatamente. Porque eu falo assim, tanto para os profissionais quanto para os clientes, é sempre aquele desejo de ter aquele vão gostoso, livre, né? Livre, né? Abrir e ter aquela fluidez, né? E essa, pelo jeito, te dá essa possibilidade tranquilamente com segurança, né? Exatamente. Isso aí que você comentou, Bárbara, essa travessa, né? O pessoal acaba utilizando, muitas vezes, como
É igual quando a gente tem aquela margem de segurança, né? Quando você fala assim, poxa, será que dá? Será que não dá? Então, muitas empresas às vezes não conseguem acompanhar o catálogo técnico, coloca para ter uma segurança a mais. No caso da Venco, como os perfis dela é mais robusto, né? Então tem uma parede de alumínio maior, a gente consegue fazer um vão alto e eliminando essa travessa, né? É claro que alguns aspectos que a gente tem que analisar, né? Que hoje aqui no Paraná, na cidade que nós estamos, a gente está num local de região de nível vento, nível 5, né? De vento. Então isso é algo que prejudica um pouquinho, né? Diminui um pouco tanto essa brincadeira da gente fazer vãos grandes, mas ainda assim a Venco consegue trazer um resultado muito legal para isso, né? Se a gente pega uma mesma esquadria, na verdade assim, uma esquadria talvez de mesma espessura ou próxima ou concorrente à linha da Venco ali que a gente for comparar, talvez ela não tenha esse mesmo resultado. Esse mesmo resultado. E a importância de você saber escolher então, né? Que nem eu sempre falo, não é só você escolher pela estética, você vai muito além de estética, você vai pela qualidade, pela segurança, durabilidade do produto em si, né, José? Exato. E isso a gente vê que você é muito preocupado na sua empresa, por isso que você é um dos nossos principais parceiros nessa linha, porque a gente confia muito nesse trabalho, entende que você é uma pessoa preocupada com isso e isso faz toda a diferença para o cliente final lá, né? De ter uma esquadria de boa qualidade, que nem a gente estava falando sobre os níveis de vento, né? De 1 a 5, nós estamos na região 5, então isso é muito vento, né? É muito vento. Agora a gente pega num vento de uma casa térrea, é uma coisa, a gente pega aí 40, 50 andares, né? É outra situação, né? É outra situação. Então, a preocupação de você escolher um bom profissional, de ter uma boa assessoria na escolha dessas esquadrias, eu acho que faz toda a diferença, né? Eu acredito que quando vai, de fato, escolher uma empresa que vai mexer com esquadrias, tem que escolher uma empresa séria, porque a gente vê tantas coisas acontecendo ultimamente também, que você vê até vídeos viralizando. Isso, né? De esquadrias de problemas, né? Estourando, causando um dano imenso para o cliente. Então a gente vê que tem essa preocupação na tua empresa, né? De Isso. fazer esse E cuidado. assim, nesse ponto que vocês comentaram, eu vejo um grande problema, assim, e ele é um problema geral no nosso setor. O setor de esquadrias, né? Ele é um setor onde existe um conhecimento muito raso. As pessoas, às vezes, que entram nesse setor para começar, até o pequeno empresário ou o próprio colaborador que está começando, o estudo para iniciar isso é muito básico, né? Isso, na verdade, não é um problema deles, né, de cada um, é um problema geral. Sim. Isso é um problema que, assim, deve ser solucionado geral. E a gente só consegue solucionar isso estudando exatamente esses aspectos. Sim. Região de vento, aí você vai estudar a Onde está estrutura, inserido, né? a região que a gente está fazendo, o tamanho de vão, um catálogo técnico, e aí lá na nossa empresa a gente realmente se preocupa, porque assim como toda empresa que já começou e errou, nós também já erramos. Sim. Então assim, nós sabemos que o erro, ele não custa só dinheiro e ele não custa só o tempo. Ele custa a casa do cliente, a obra, o sonho né? do cliente. Então, assim, esses erros vão muito além. E aí é algo que, é o que eu sempre digo, para que a gente possa fazer dinheiro, fazer novas vendas, a gente precisa atender bem. A gente não pode focar, preciso focar em resultado financeiro. Não, né? não é isso. A gente precisa focar no quê? Se eu vou atender esse cliente, que eu atenda ele bem. Pode acontecer problemas? Pode, mas eu vou dar atenção para esse cliente? Eu vou dar garantia para esse cliente? Se acontecer algo, se ele me ligar, eu vou ir lá olhar? Vou fazer esse pós-venda? Então, quando a gente começa a se preocupar com esse lado, aí você começa, na hora de vender, você já começa, peraí, eu preciso colocar um produto bom, um produto que faça sentido, para que eu não dê dor de cabeça nem para ele, nem para mim depois. Exatamente, que você não tenha retrabalhos depois no teu pós-venda, né? Que eu acho que é uma das coisas principais, você realmente atender bem teu cliente no pós-venda. Porque eu falo um cliente, ele é um cliente para uma vida da gente, né? A gente vê isso no escritório, os nossos clientes se tornam clientes, viram amigos e a gente vai da casa para a empresa, da empresa volta para a casa do filho e assim a gente vai indo hoje nas empresas, né?
E isso é muito gostoso, quer dizer que a gente está num bom caminho, está entregando um produto com uma boa qualidade e isso faz toda a diferença, né? Mas, além das esquadrias, o José faz um outro produto que para nós é o nosso queridinho, né? Que são os muxarabes. De fato, é nosso querido. Os brijos muxarabes sempre estão muito presentes no nosso projeto. Sempre é um desafio e a gente gosta dele no amadeirado. O José já sabe. Vou contar uma história para vocês. Vou contar essa história. Ano passado, o José veio com o muxarabe, mas ele não veio com o meu amadeirado. Esse ano eu falei, José, você precisa vir com o meu amadeirado. É uma missão. Ele veio. Foi uma missão. Missão dada, missão cumprida. Foi cumprida. Foi cumprida. E inclusive tá perfeito, né? Ah, que bom que vocês gostaram. Incrível. E a gente vai mostrar pra vocês, obviamente, mas ficou sensacional. E essa linha da madeirada é linda, né? Muito lindo. Esse projeto do muxarabe, né? O legal do muxarabe é que a gente consegue, ele é um material que ele traz leveza, claridade, ao mesmo tempo... Ele integra e dá privacidade. Ele junta e separa, Isso né? aí. É um negócio, assim, um efeito bem gostoso, bem legal. E o muxarabe, assim, ele é um produto que a gente consegue diversificar junto à esquadria, né? Então, por exemplo, quando a gente fala do muxarabe, igual eu sempre trouxe para vocês, né? Sempre quando vocês me trazem um desafio de muxarabe... A gente traz muitos desafios. Então a gente tenta projetar algo que realmente fique legal, funcional, que a gente possa replicar na obra do cliente. Porque o muxarabe ele é um negócio que você consegue fazer móvel, consegue fazer fixo, consegue fazer... automatizado, né? Automatizado. Dá para utilizar ele muitas obras que às vezes o pessoal pede para nós, utiliza ele até como um brise, às vezes, na frente de casa. Que foi o que a gente usou recentemente num projeto. A gente terminou a casa do cliente e achava que faltava, assim, um toquezinho de leveza ali na fachada. Chamamos o José foi lá, fez um brise, olha, ficou sensacional. A casa deixou um contexto todo mais harmonioso, que era o que faltava, Não é porque né? foi a gente que fez, mas até eu achei bonito pra caramba aquele detalhamento lá. Bonito. Então, assim, o legal do muxarabe é isso. A gente consegue trabalhar ele tanto com os dois lados de pintura, amadeirado, preto, bege, né? Então, o muxarabe é E assim, o único detalhe, já que você contou um segredo, é que o muxarabe, né, o amadeirado, na verdade, ele é um produto que leva mais tempo de pintura. Sim. Então, sublimação que fala, né? Isso, exatamente. Então, é muito importante, sempre quando um cliente for buscar um amadeirado, for buscar qualquer cor que foge do preto e do branco, né, convencional, busque com um tempo de antecedência, né? Para que, por nós, né, nós sempre vamos fazer o máximo para entregar o quanto antes, mas às vezes prejudica outras etapas da obra, né? Sim. Então, esse é um ponto realmente leva bem mais tempo, né? E muitas vezes, por isso que eu falo da importância de vocês terem uma gestão de obra. Porque no cronograma a gente prevê isso, né? A gente já prevê o tempo de confecção de cada item. Então, quando você tem um cronograma alinhado, com parceiros alinhados, a gente manda esses cronogramas para o parceiro ele consegue ter datas e ele consegue ter uma programação dentro da empresa dele. A gente na obra, para andar a obra, uma outra forma que consiga ter naquela data, tudo pronto para o parceiro poder entrar com o produto que a gente especificou. Então, eu acho que isso são muito parcerias importante, que, exatamente, que a gente consegue validar o final da obra de uma forma que realmente entrega o alto padrão, né? É isso aí. E a gente vê realmente, a gente coloca uns desafios para os nossos parceiros e eles vão firme. Isso que importa, né? elas colocam a gente a teste para saber se a gente realmente Todo vai entregar para o cliente. A todo Tipo momento. isso. Deu um atraso, ó, José. Isso, O mas básico ele- tá todo mundo fazendo. O diferente daí é com nós, né, José? Exatamente. Inclusive, eu fiz um desafio pra eles aqui. Eu falei, não tem essa. Esses curvos, eu falei, eu quero esses curvos. Verdade, aí foi outro desafio também, Foi um né? desafio. Aqui foi. E você sabe eles porque toparam. nós temos uma obra que a gente está agora começando a ir para a parte de execução no começo do ano que vem e vai ter janelas curvas. Como nós queríamos ele como parceiro, a gente valida tudo antes de colocar na casa do cliente. Então essa foi uma fase que a gente realmente quis validar se no curvo o José ia tão bem como ele vai no reto, se ele vai bem nas Se curvas. ia funcionar também na curva, né? E deu certo. E deu muito certo, gente. Ficou muito legal. E assim,
a gente agora trouxe tanto essa parte, né, que vocês estão vendo, é um cenário montado pela JM, né? A gente tem a parte de marcenaria aqui atrás também, mas temos uma janela da JM que ficou muito bacana. O legal desse curvo também é que assim, também é tudo um projeto, um desafio diferente, Exato. né? Mas ele se encaixa, o que eu sempre falo que é muito importante. Se o cliente vai escolher uma empresa para fazer as esquadrias, né? Que ele analise esses aspectos, igual vocês estão falando, né? De validar as situações antes para saber se vai funcionar. Porque senão depois o cliente começa a ter surpresa, problema, e aí a gente volta no aspecto lá de trás, que daí não tem uma manutenção, não tem um suporte, e aí só dá confusão. Isso aí. O que a pessoa pode se atentar, José, quando ela vai querer fazer esse fechamento com a empresa? Qual que é os pontos que ele precisa analisar para ele saber que ele está de fato contratando uma empresa boa? Para ele não errar, né? Porque promessas todas fazem, né? Todo mundo fala que vai te entregar o produto da forma que você está imaginando, mas o que são chaves, pontos assim, que você fala assim, olha, se atentem a isso é importante para na hora do final lá ser um bom trabalho. Eu penso sempre da seguinte maneira, eu, assim como o meu cliente, eu sou cliente de outros produtos. Sim. Então, quando o cliente vem até nós, para que o cliente não erre, e o que eu dou de dica é o que nós fazemos, né? E que é muito importante que ele analise, é o seguinte, igual vocês falaram, promessa todo mundo faz. Se você conversar até com o papagaio, ele também vai falar. Então, assim, é fácil você prometer só por fala, por boca, e vai e faz e depois resolve. Mas para o cliente realmente se atentar, hoje no nosso setor, o nosso produto, ele envolve tempo, né, produção, mão de obra e gestão de obra. Porque quando a gente está numa obra, nós temos que ter a nossa gestão para que aquela obra funcione, porque nós vamos depender de outras coisas. Então, para o cliente não errar, ele tem que se atentar a uma empresa que ela se preocupa com isso. Sim. Toda obra, vocês que estão dentro de obra sabem, toda obra gera problemas às vezes. Sim. Uma coisa ou outra, só que quando você pega uma empresa, que você vê que aquela empresa está preocupada, né, em te entregar com uma determinada gestão de obras dela, da parte dela, e se atentando aos outros detalhes, já é um ponto muito importante. Quando você vai contratar, falando de esquadria, se o nosso cliente ele vai contratar uma empresa e a empresa fala assim, não, eu te entrego com 10, com 15, no dia que você quiser, do jeito que você quiser, já pode ter certeza que não vai sair bem assim. Porque o nosso produto, ele leva uma etapa que não só depende da gente. Né? Não é igual você vender uma camiseta, vou escolher essa, eu te entrego o dia que você quiser. Não, não é assim. Né? É um produto que eu dependo de um fornecedor para pintura, do outro para o material, do outro para fazer toda a parte de vidro, né? E ainda da nossa fabricação e usinagem para que a esquadria seja pronta. Então, é um passo a passo bem rigoroso. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Quando um cliente vai fazer uma compra, a primeira coisa que ele tem que se atentar é se essa empresa realmente está preocupada em entregar aquele produto conforme a necessidade dele e sabendo se dá certo. Outro ponto que eu sempre digo, se você vai fazer um projeto e a empresa que está te auxiliando, principalmente na parte de esquadrias, não está preocupada com a questão da sua obra, de contrapiso, a etapa que você está, de contrapiso, a etapa de reboco, a etapa de requadros, pode ter certeza que vai gerar um problema. Porque se a empresa não se preocupar com isso, quando a gente vai fazer uma esquadria, eu lá na nossa empresa, por exemplo, a gente calcula no mínimo, para vocês terem ideia, 8 viagens antes da execução. 8 viagens antes da execução. Então assim, às vezes o cliente vai fazer aquele orçamento, aquela cotação, mas ele está olhando só para o preço, diretamente para o preço, e fala assim, poxa, mas está dando 2.000 de diferença, 1.500, 3.000. Pois é, nós temos hoje uma obra, por exemplo, que ela dá quase 400 quilômetros daqui, e nós calculamos 8 viagens. A logística, mínimo, né? A logística, ela tem custo, e o cliente ele também, às vezes, ele tem que entender que o custo ele vai sair dali, do preço. Vai sair. Não tem como você fazer milagre de estar na obra do cliente ou fazer um acompanhamento um pouco mais preciso se você não está presente na obra, né? Exatamente. E o legal disso, Sandra, é que assim, o custo ele está tão envolvido ali dentro que às vezes o cliente só oculta ele. Como que oculta? Não, mas eu vou pegar essa empresa que está mais barato
porque eu vou conseguir diminuir o gasto. Só que daí depois, a hora que você precisar chamar a empresa para ir lá, talvez ela vai te cobrar. Excedente, exato. Então, assim, são situações que devem ser analisadas na hora da escolha. Eu acho que esse é o segundo ponto. E o terceiro e último ponto que eu não abro mão, lá na nossa empresa, e que eu vejo que muitas empresas não têm, contrato e garantia. Anexo, junto. Isso é importantíssimo. Por que eu digo isso? O contrato, ele é basicamente um papel onde está o acordo do que nós estamos fazendo. Para que serve isso? Para ninguém esquecer do que foi combinado. A gente trabalha com muitas obras, né? Eu falo assim, gente, a gente trabalha com muitos clientes diariamente, passa muitos clientes pelo escritório, com certeza passa pela sua obra, pela sua mão, pelo seu escritório. Se a gente não tiver isso muito minucioso no papel, o que um quer, o que o outro quer, a gente também, a cabeça é falha, né? A cabeça é falha, A cabeça é falha, não é porque o cliente não é único, cada cliente ele é único, né? Mas a gente tem muitos clientes únicos. O problema é isso, né? Que daí eu também falo que o contrato ele serve para garantir ambas as partes, sempre. O que nós... E outra, uma obra ela leva muito tempo. Então, assim... 2 anos, né? Às vezes dependendo do período. O que nós combinamos lá atrás? O que nós tínhamos visto? Lembra, né? Não lembra. E aí, dentro disso, dentro do contrato, eu sempre falo sobre o contrato, porque é uma garantia para o cliente, principalmente, e a garantia do produto que você está comprando. Sim. Porque é muito fácil, na hora de vender, eu falar para um cliente assim, te deram 2 anos de garantia, eu também te dou. Mas eu coloquei aonde, eu anotei aonde, né? Aonde que você sabe que você vai ter essa garantia? O que está segurando esse cliente, né? O que segura isso, né? Essa situação. Então, eu acho que são os 3 pontos, né? Igual vocês perguntaram aí, resumindo, os 3 pontos que um cliente deve analisar, principalmente para ele saber se ele está comprando uma empresa certa. Idônea, né? Exatamente. Para ele evitar problemas, porque a obra já vai preparada. A obra não tem o que fazer. A obra ela tem os seus perrengues, mas a gente tem uma ótima administração, um cronograma de obra muito alinhado, que faz com que você fique um pouco mais tranquilo, um pouco menos preocupado e perdendo menos cabelo. Que a gente perde cabelo. Deixa que a gente se preocupa com isso. Isso eu posso confirmar, porque assim, né, a gente sempre quando está trabalhando em conjunto com vocês, a gente percebe a atenção e atividade que vocês têm com os fornecedores também, né? Que é o quê? Conseguimos naquele dia? Não conseguimos? Para qual dia? Que jeito? Quando? Que hora? Que momento? Não dá assim? Que jeito que dá? Então, assim, e isso a gente percebe também, né? Aproveitando sobre o setor, a gente percebe que muitas obras que nós vamos, não existe. Tá a falta da administração. Obras que às vezes a gente chega lá e não tem essa administração com clareza, também gera problema. Na esquadria, atraso. Né? E aí, às vezes... Custos, né? Exatamente. Porque eu falo, tudo que atrasa, ele gera um custo. O custo, ele vai sair de algum lugar, né? Ou ele sai do meu parceiro, que é fornecedor, ou ele sai do meu cliente, que é meu cliente. Então, a gente sempre fala uma premissa no escritório. Nós estamos aqui para tentar balizar isso de uma forma que seja bom para o meu parceiro. Por isso que eu falo que hoje a gente é muito orgulhosa de falar que a gente tem muito bons parceiros dentro do escritório, porque realmente a gente cuida dos nossos parceiros como a gente cuida dos nossos clientes. Porque sem o parceiro eu não tenho uma boa entrega para o meu cliente. E se eu tenho uma boa entrega, automaticamente esse meu cliente ele vende o meu projeto para outros clientes. Então eu falo que a gente vive num círculo, que é um círculo de rato que anda aqui, come ali e vai ali, né? Então a gente realmente precisa ter bons parceiros para que a gente tenha uma boa entrega. E eu acho que também é uma questão da gente ter essa troca entre os parceiros com o escritório, porque a gente cuida muito de vamos sentar, vamos conversar, vamos alinhar o que dá para fazer, o que não dá, o que a gente pode fazer para diminuir esse custo para o meu cliente. Exato. Também. Isso a gente conversa muito, né, José? Precisa colocar uma travessa para diminuir o custo? Talvez vamos colocar, né? Então a gente tenta fazer o melhor possível para que fique um custo e benefício muito bom. Exatamente. Pra englobando tudo, né? E para o nosso fornecedor também, né? É um pacote de benefício, na verdade. Exato. Porque daí todo mundo sai feliz. Esse é o intuito. Esse é o intuito. Quando eu falo assim, quando uma administração, quando ela é bem feita, é que todo mundo consegue entregar o seu produto
com excelência. E o cliente sente isso depois, sabe? Que a obra não deu problema, minha obra não deu confusão, não tive problemas. Então, quando a gente escuta essa frase, pra gente é muito gratificante, sabe? Porque daí a gente vê que a gente tá fazendo um bom trabalho, né? Tá no caminho certo, né? Tá no caminho certo. Mas, gente, eu acho que era mais ou menos isso que a gente queria passar um pouquinho para vocês sobre o nosso parceiro lá da JM. José atende, então, Cafelândia e toda a região, porque ele sempre está nos atendendo aqui em Cascavel. Ele não tem... eu falo que quem tem limite é município, porque o José ele não tem limites. E, aos poucos, a gente vai passando um pouquinho mais para vocês também sobre as esquadrias. Isso aí. José, deixa, se quiser falar mais alguma coisa, à vontade. Aproveitando o que a Sandra comentou, né, sobre o nosso local de atendimento, né, a nossa mobilidade aí, o que a gente consegue atender. Então, assim, hoje a gente busca, nós temos um cliente ideal que nós buscamos, né? Então, ou seja, nós tentamos sempre atender aquele perfil de cliente, aquele modelo daquela maneira. Com isso, a gente tirou essa limitação de espaço. Né? Porque quando o meu cliente ideal, ele pode estar numa cidade próxima, ele pode estar numa cidade mais longe, eu consigo me conectar com ele e ele consegue se conectar com a gente. É o que ele está buscando e é o que nós estamos entregando. Então, assim, é o que eu sempre falo, muitas das vezes a gente não vai conseguir atender todos os clientes. Faz parte, é natural e é assim que funciona. Assim como, às vezes... dependendo da obra, a gente não consegue atender, mas também, dependendo da obra, é a obra que a gente vai tirar de letra, né? Que são os residenciais, que é o que a gente mais atende aí hoje, o residencial de médio e alto padrão, né? Então, nós sempre buscamos o cliente aonde ele estiver. Então, sendo no Paraná... Não importa onde ele esteja, né? Tá tranquilo. Deixe seu contato, então, para nós, suas redes sociais, que quem quiser contratar o José, a empresa do José... É isso aí. Então, assim, ó, nosso Instagram lá é jm.acabamentos.loja, tá? Que é onde vocês vão poder ver todas as nossas obras, os nossos serviços e o que nós fazemos. O meu Instagram é Esquadria com Gestão. Vocês podem estar seguindo lá. A gente fala um pouquinho mais diretamente sobre esquadrias, que envolve talvez até um pouquinho do que a gente falou aqui no podcast, né? Não é tanto resultado de obras, mas sim para ensinar o cliente a comprar da maneira correta. A que ele entenda para onde ele comprar, mesmo que ele não compre comigo. Isso mas que ele seja um cliente que ele vai saber o que exigir. Ele sai educado dali, exatamente, ele vai saber o que fazer. Nós estamos hoje em Cafelândia, Paraná, mas a limitação aí não é um problema para nós estar atendendo, tá? Então acho que esses dois aí são os dois principais canais para vocês encontrarem a gente. Isso aí, pessoal, e sigam a gente também, Elan Arquitetura. E vai ter muito conteúdo até essa DIF terminar e fica o convite para vocês. Venham conhecer um pouquinho mais do serviço do José e vocês vão adorar, né? Exatamente. Vamos aguardar todos vocês aqui no espaço, vocês vão conseguir ver as aberturas, os muxarabes que a gente comentou, as texturas, que olha, a textura do muxarabe, ela é sem igual, vale a pena vocês virem sentir aqui também. Isso aí. Até mais, pessoal, até a próxima. Tchau.